Bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus por mais esse dia. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. Vamos meditar nos Salmos de número 28. Súplica e ação de graça de Davi. Ele começa dizendo assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi está aqui em um momento de muita angústia. É exatamente nesses momentos de angústias, de tristeza, que nós levamos ao Senhor uma súplica por nós mesmos, uma petição por nós mesmos, porque a oração ela pode ser uma conversa só com Deus, uma conversa de obrigado, meu Deus, por esse dia, eu te agradeço pela minha família, uma oração de gratidão. Pode ser uma oração de súplica, que é essa aqui que ele está pedindo por ele mesmo. Quando você lê, você entende que ele está clamando, ele diz: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Então Davi estava falando dele mesmo, ele estava suplicando por ele, pela vida dele. Ele estava se sentindo tão mal, que ele achava que ia morrer e que Deus estava realmente longe dele e não estava ouvindo aquela oração que ele estava fazendo. Davi, ele suplica, ele pede a Deus por ele. A oração pode ser a súplica, a gratidão ou uma intercessão, que é quando nós oramos por outra pessoa, intercedendo a Deus por outra pessoa. Mas aqui Davi orava por ele mesmo, com um coração muito angustiado, porque estava passando por muita aflição. Você sente a aflição de Davi nas primeiras palavras, e ele diz: ouve, não te cales sobre mim, para que não seja eu como os que descem a cova. Ou seja, ele quis dizer para que eu não morra, porque se tu não me ouvir, Senhor, eu morro. E verdadeiramente, se o Senhor não ouve a nossa súplica, e se nós não ouvirmos a voz de Deus falando conosco, nós morremos. O que nos mantém vivos é a certeza, é a esperança de que não estamos sozinhos e de que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Antes, eu via minha vida servir a deuses que eu não ouvia o retorno da voz. Hoje eu sirvo a um Deus que eu oro, suplico por mim, intercedo por pessoas e eu ouço a sua resposta sobre minha vida e sobre as intercessões que eu faço. Como é bom saber que temos um Deus que nos ouve. E o salmista, depois de suplicar por ele mesmo e de derramar o seu coração aflito diante do Senhor, ele pede que o Senhor trate com aqueles que são maus da forma que eles mereçam, que o Senhor os derrube, porque eles só fazem o mal e Davi não quer lutar com as armas dele sobre esse povo mau. Então ele coloca todo aquele que faz maldade com ele nas mãos do Senhor. E ele já começa a louvar e a bendizer a Deus. No versículo 6 ele já muda de uma súplica, de uma oração angustiada,
por uma oração de gratidão, já dizendo: bendito seja o Senhor, porque me ouviu. Ele tem certeza que aquela oração que ele fez foi ouvida. Você tem certeza que Deus está ouvindo sua oração? Se você não tem, neste dia, entenda, ele ouve a sua oração. Talvez você não esteja pronta para entender o que ele tem lhe respondido, porque nem sempre ele responde como nós queremos ouvir. E quando não é aquilo que eu quero ouvir, é melhor me fazer de surdo do que entender, não é? Então vamos refletir neste dia sobre isso. Ele declara: o Senhor é a minha força, o meu escudo, o meu coração confia nele. Ele me socorreu, fui socorrido por ele. Então eu entoarei um cântico de louvor. O Senhor é a minha força, a força do seu povo, o refúgio, o Salvador. Bendito seja Deus. Então, ore ao Senhor, suplique, seja no momento de angústia, de dor, de medo, de pavor, clame ao Senhor, seja no momento de gratidão, agradeça ao Senhor. Mas em todos os momentos, saiba que Deus ele não te abandona. Ele está com você. E ele vai falar com você sobre essa situação, sobre aquilo que você precisa deixar de lado, sobre aquilo que você precisa fazer que não está fazendo. O Senhor nos dá direção em tudo, amém? Que este dia seja um dia de muita direção de Deus para as nossas vidas. E saiba, você não está sozinho, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu oro nesta manhã, agradecida a Ti pela oportunidade de ler a Tua palavra. Quero louvar ao Teu nome por cada pessoa, Senhor, que tem parado para ouvir a Tua palavra aqui junto comigo, também para orar. Talvez alguém que não tinha o hábito de orar e agora despertou para a oração. E eu Te louvo, Pai, por isso, por tudo que o Senhor é na minha vida e na vida daqueles que Te amam. Senhor, fica conosco. Consola o coração daqueles que hoje já acordaram com a notícia de que perderam alguém que amava. Meu Deus, consola. Aquele que luta contra a enfermidade, que o Senhor visite nesta hora, curando, repreendendo todo o mal. Vem nos dar livramento sobre este dia, Pai, nos guarda, nos esconde embaixo das Tuas asas, Tu és o nosso escudo, nos ampara. Fica conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, já te agradecendo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.